com a chegada do coronavírus, pode preparar o Covid-19 está se espalhando na escola, a doença. Quem trabalha para você? Quantos deputados, quantos senadores, quantos governadores? Você vai sair daqui rica ou morta. Qual é o seu preço? Muito boa noite, bem-vindos ao Gabinete de Crise desta quarta-feira, dia 23 de setembro. E na sequência das nossas entrevistas aqui com candidatos às prefeituras, começando por São Paulo, né? No último programa tivemos o Arthur Duval e agora Joyce Hasselmann. Joyce, está conosco já? Tô sim, tudo bem, Cláudio? Tudo bem? O bem, Freitas, eu não sei, o Freitas ele gosta de trollar o programa aqui, e aí ele colocou esse seu vídeo, essa sua filmagem aí antiga, né? Eu não sei exatamente o que era isso. Não é tão antiga, não. Não é tão antiga. O que era isso? Você estava querendo, antes de ser deputada, você estava tentando ir para a telona, para os filmes? Não. Quando eu deixei a Veja, e depois que eu escrevi lá o livro, né, do Sérgio Moro, eu decidi entrar numa empreitada de montar uma televisão online para que eu pudesse tocar, que é um pouco da minha expertise, né? A TV e rádio é minha expertise, mas o online foi o que eu consegui montar na Veja e que deu muito certo. Eu montei lá nas eleições de 2014 e palestrando em todo o Brasil, estava com uma expertise danada e a gente teve uma ideia de montar o JHN Channel, né? Inclusive, eu não segui com o JHN Channel porque virei deputada, porque os programas foram um baita sucesso. O programa de lançamento teve o Mourão, quando o Mourão não era vice, Paulo Guedes, quando Paulo Guedes nem pensava em ser ministro, né? E eu já joguei para o público que o Paulo Guedes seria ministro, o Mourão seria vice, então foi super bacana. Mas antes do lançamento do JHN Channel, para gerar toda uma expectativa, a gente fez uma série chamada Pensando Juntos. Essa série, basicamente, nessa série eu revivi algumas investigações que eu fiz como jornalista. Eu tenho 12 prêmios como jornalista, alguns prêmios nacionais, alguns de investigação, e fui meio romanceado, mas são histórias reais. E essa história que foi filmada aí é uma história de quando eu comecei a investigar um político que foi parar na cadeia e cheguei até um traficante. Esse traficante era financiado por um grupo em torno desse político, e eu ia contar o nome do político, o político acabou sendo preso antes de eu revelar. E foi uma história muito engraçada, porque eu queria chegar na fonte de qualquer jeito, né? E a fonte falou, não, tudo bem, você vai me encontrar com o seu carro, mas a gente vai no meu. E eles me levaram no porta-malas, a maluca, né? Eu fui, né? Me levaram no porta-malas, e realmente aconteceu que o segurança lá do traficante fez uma graça comigo. Ele estava armado com eu não sei se era R15, uma escopeta ou o quê. E quando ele fez uma graça comigo, me deu um tapinha, eu fui para cima dele, ele com a arma na minha cara. Então, a gente reviveu um dos momentos que eu vivi em uma das reportagens de investigação que eu fiz. Ó a minha gata lá no fundo, ó, Cláudio. Muito bem, muito bem. Bom, Joyce, vamos agora falar sério. Você, deputada federal, já está aí, né, no segundo ano do seu mandato e resolveu já se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Eu vou fazer uma pergunta muito parecida com a que eu fiz para o Arthur, né? O seu eleitor, ele não se sente traído por você abrir mão do seu mandato de deputada federal para concorrer a um outro posto, um posto no Executivo paulista? Eu creio que não, e eu vou dizer por quê, Cláudio. Quando eu saí candidata a deputada federal, depois de fugir da política por 10 anos, porque os convites eram recorrentes e consecutivos nos últimos 10 anos, antes de eu aceitar, eu aceitei por uma convocação do próprio Bolsonaro, eu levantei algumas bandeiras de campanha e prometi entregar algumas coisas ao meu eleitor. Todas as bandeiras que eu prometi entregar ao meu eleitor, todas as promessas que eu fiz ao meu eleitor, eu cumpri até o 8º mês do meu mandato. Por isso que eu digo que eu, mulher de primeiro mandato, sem ter experiência política, trabalhei mais do que aqueles marmanjos que estão lá há 30 anos. Porque eu produzi em um ano o que eles não produziram, a maioria deles em 30. Então, tudo que eu prometi entregar, eu entreguei. E mais do que isso.
acabei liderando a reforma da Previdência como líder do governo, acabei relatando o Pronamp, mesmo depois da confusão que aconteceu aí com o presidente, filho de presidente, aquela coisa toda. Entreguei PLNs de crédito para o presidente que não estavam na minha lista de promessas para o meu eleitor, como o PLN de crédito que propiciou o presidente continuar pagando Bolsa Família, ele não tinha dinheiro e nós conseguimos aprovar, e isso passa pela liderança do governo no Congresso. Então, eu fico muito tranquila, porque eu posso olhar nos olhos do meu eleitor e dizer a ele, em menos de um ano eu entreguei tudo que eu prometi para você. Inclusive, que não estava no meu pacote, uma CPI de Brumadinho, que fui eu que levantei isso, todo o pacote de combate à corrupção que está lá tramitando na Câmara dos Deputados. Então, eu fico muito à vontade, agora que eu consegui, depois que eu consegui ajudar o governo, que eu consegui ajudar a aprovação da reforma da Previdência, que já me coloquei à disposição também para relatar a administrativa, se ela acontecer esse ano, porque vai ter que ter alguém assim com muita força, vou fazer até uma brincadeira machista, com muito culhão para isso, porque não é fácil enfrentar as corporações. Então, agora eu estou pronta para fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Fazer uma gestão muito rápida, muito ágil, e conseguir organizar a cidade que foi abandonada aí nos últimos 40 anos. Seu objetivo é resolver em 2 anos para você tentar o governo de São Paulo, não? Não, de jeito nenhum. Até porque o povo de São Paulo vai me eleger para 4, mas vai querer que eu fique 8. Porque os meus planos para São Paulo são planos para realmente transformar, são sonhos que se transformaram em planos e que vai entregar essa cidade para esse povo, exatamente a cidade que esse povo precisa. Dá para fazer uma São Paulo transformadora. Não foi feito ainda porque a gente teve uma sucessão de incompetentes ou frouxos ou corruptos na prefeitura. É só pegar de Maluf até agora, passando por Pita, chegando em Bruno Covas. Ou é incompetente, ou é frouxo, ou é corrupto, ou é tudo junto. Então, São Paulo está precisando de uma mulher aí, uma mulher de coragem. Mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo para colocar ordem aqui no que foi feito com a prefeitura e com a cidade. Deixaram tudo uma bagunça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo bem, São Paulo, a gente sabe, tem uma série de problemas, é uma cidade que ela está em colapso, um dos grandes problemas da cidade é o transporte. Eu já vi algumas entrevistas suas, você tem destacado essa questão do transporte. Essa é a tua bandeira, essa é a tua maior bandeira, a tua prioridade, porque quando a gente não estabelece prioridade, a gente corre o risco de se perder no caminho. Qual é a tua prioridade? É o transporte ou é outra coisa? Não, eu tenho 17 prioridades. De tudo que eu tenho que fazer, além do óbvio em São Paulo, aquela coisa, tem que melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a segurança, aquele blá, 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 que toda eleição vem gente, promete fazer e não faz, e eu, às vezes, digo que eu nem preciso prometer nada, é só dizer e fazer aquilo que os outros prometeram. Pegar tudo que todo mundo prometeu e colocar em prática. Mas eu separei em 17 grandes ações para o município de São Paulo. Mas para eu elencar a prioridade número 1, lá em cima, a primeirinha de todas, é geração de renda. Hoje, além de saúde e educação, por questões óbvias da pandemia, que estão destruídas em São Paulo, nós temos o grande problema do desemprego. As ações do prefeito e, lamentavelmente, também do governador quebraram o comércio. Então, lojas fecharam, restaurantes fecharam, lojas de shoppings fecharam. E com o fechamento do comércio, o que acontece? As pessoas vão para a rua do desemprego. Então, o nível do desemprego, a taxa do desemprego, é gigante aqui no município de São Paulo. Eu não quero que esse munícipe seja empurrado para um programa social, até porque os programas sociais também só têm porta de entrada e não tem de saída. A geração de emprego tradicional, Cláudio, aquela de, olha, vamos trazer aqui uma indústria, vamos fazer parceria, é uma geração de emprego que demanda um pouco mais de tempo. Então, o que eu quero fazer? Eu vou criar uma secretaria de empreendedorismo, mas já aviso que eu vou fechar 5 secretarias. Não vai ter despesa a mais. Vou fechar umas 5, estou analisando o que junta com o quê, e vou criar essa secretaria para trabalhar especificamente com qualificação e criação de linhas de crédito do município. A exemplo do projeto que eu relatei do Pronamp, a linha de crédito para o pequeno e microempresário, eu vou criar aqui. E vou criar um banco chamado Banco da Mulher. Por que o Banco da Mulher? Porque a maioria da população que foi demitida é mulher. E, em geral, mulher arrimo de família. Mulher que paga as contas, que cuida dos filhos e que agora está desempregada. A mulher, além de ganhar menos, tradicionalmente, que o homem, foi a primeira a ser demitida. Então, estou muito preocupada com essa mulher. Eu quero trazer essa mulher com uma capacitação técnica e aí uma capacitação rápida. Também não adianta querer ficar inventando a roda. Se ela tem aptidão para querer ser cabeleireira,
vamos ensinar ela a ser cabeleireira. Se quer ser costureira, modista, vamos ensinar a ser costureira. Se quer ser confeiteira, vamos ensinar a ser confeiteira. Mas não adianta ela aprender o ofício e não conseguir trabalhar. Então, essa pequena linha de crédito, praticamente a fundo perdido, vai ser para que ela monte o seu pequeno negócio. Sem a prefeitura ficar enchendo paciência, criando dificuldade para vender facilidade, sem o fiscal ficar batendo na porta dessa mulher para querer cobrar propina, porque a prefeitura de São Paulo virou um propinoduto, né? E deixar ela empreender, deixar ela trabalhar. Então, a minha preocupação, a minha prioridade é essa. Deixa eu só e depois, todas as outras. Deixa eu só te interromper. Coletivo, saúde, educação e aí na sequência. Tá, o que você está falando para mim já existe no plano federal, inclusive com apoio do Sistema S. Até hoje o STF decidiu manter o financiamento do SEBRAE e um dos argumentos é justamente esses programas de incentivo para a formação técnica, né, dessas pessoas e também financiamento. Agora, na época mesmo da pandemia, lançaram essa linha de crédito. Então, assim, já existe esse programa federal. Qual é a novidade em relação ao seu? Não está atingindo a população, Cláudia. Eu tenho ouvido as pessoas dia e noite. Até o Pronamp, que foi o projeto que eu te falei, que eu relatei, eu tinha tentado negociar com o Paulo Guedes 100 bilhões. 100 bilhões atenderia o Brasil dentro do que a gente precisava do mínimo para segurar essas empresas, as pequenininhas, né, as micro, abertas com os empregos sendo gerados. Muito na guerra, ele quis me dar 10. Na unha eu consegui 20 bilhões, tá? Mas é muito pouco. Esse dinheiro acabou na primeira semana. Depois o governo gostou tanto do projeto que mandou mais 12 bi através de medida provisória para colocar no Pronamp. Acabou na primeira semana também. Então, esses projetos, eles existem, mas eles são mais burocráticos, demora demais, não atinge o volume de pessoas que precisam ser atendidas. Então, o que eu vou fazer vai ser um programa mais rápido, com a liberação de crédito mais fácil, com o treinamento mais rápido, para que isso seja eficaz. Não adianta entrar numa fila, olha, você vai esperar aqui 6 meses para você ser capacitada. Em 6 meses, essa mulher, essa criança, filha dessa mulher, já estão passando fome. Ou estão num Bolsa Família da vida. Eu não quero deixar que isso aconteça. Bom, então, é com essa agilidade que eu tenho que eu vou criar o Banco da Mulher e a capacitação. Tá. Você está sendo assessorada por... Você até mencionou numa entrevista recente que você está sendo assessorada por ex-governadores, ex-ministros, ex-secretários. Por favor, nomeie eles aqui para que todos saibamos com quem você anda, né? Já que é aquele velho ditado, a gente tem que saber com quem a pessoa está andando. Você que já andou por um lado, por outro, já andou com Bolsonaro, já andou com Rodrigo Maia, você está andando com quem agora? Eu sempre andei do lado do Brasil, não é nem do Bolsonaro, nem do Rodrigo Maia. Se o Bolsonaro está certo, eu estava do lado dele. Se ele estava errado, eu estava contra o erro. Se o Maia estava certo, eu estava do lado dele. Se estava errado, eu estava contra. Então, eu ando com os meus princípios, eu ando com o país. Em relação ao meu secretariado, que é uma equipe ministerial, é uma equipe digna de comandar um país inteiro. Nananina não, Cláudio Dantas. É gente muito importante, com muito destaque, com muita projeção nacional e internacional. E, obviamente, que o primeiro nome que sair na imprensa, né, acabou a vida dessa gente. Vai todo mundo para cima. Então, na hora certa, eu vou divulgar. Mas tem 2 ex-ministros, inclusive, né, do governo recente, um ex-ministro lá da época do FHC, que tem lá todas as suas diferenças com o PSDB, mas é uma pessoa absolutamente técnica, capaz, foi ministro 2 vezes. E, assim, o meu time de saúde, para você ter uma ideia, tem 30 pessoas. O principal especialista em SUS do país está no meu time. O principal especialista em Santa Casa do país está no meu time. A principal especialista de Covid do Brasil está no meu time. A principal infectologista do país está no meu time. Então, é um time realmente para chegar e fazer a diferença em São Paulo e vai dar inveja para o presidente da República. Tenho certeza que ele vai querer pescar a gente aqui do meu time, mas eu não vou deixar levar, não. Você recentemente falou que toparia ter o apoio do Bolsonaro. Isso pegou mal, né? Explica pra gente. Não, eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Né? Me perguntaram o seguinte, se o presidente voltasse, não voltar, eu disse o seguinte, eu não vou ser empecilho. Porque dentro do PSL, apesar de eu ser a mulher mais votada, de ter sido líder, ter sido aquilo, eu sou café pequeno. Existe uma executiva nacional, existem 50 e tantos deputados, então eu sou uma voz.
forte, é verdade, mas uma voz. Eu não seria empecilho para isso, mas o presidente faria a meia-culpa? Porque ao acenar voltar para o PSL, eu queria voltar para o PSL, ele admite o erro que eu tinha dito para ele que ele estava cometendo quando ele saiu. Ele vai pedir em público desculpas pela esculhambação que fez com pessoas que só o ajudaram como eu. Cláudio, eu fui estuprada moralmente. O que fizeram comigo foi um estupro moral. Depois de tudo que eu ajudei, não só na campanha, mas no governo. Todo mundo, vocês que acompanham a imprensa, vocês viam. Primeiro ano de governo, era eu liderando, só eu dando coletiva, eu na reforma da Previdência, eu segurando todas as broncas lá e defendendo, sim, a investigação do filho do presidente. Porque a minha moralidade não é seletiva. Né? E depois, porque eu discordei, porque eu não quis defender o filho do presidente investigado em ladroagem, porque rachadinha é eufemismo para roubalheira do dinheiro público, e nem quis defender os projetos megalomaníacos do outro filho do presidente, o Eduardo, e roubar o PSL para ele, tomar o partido. Eles fizeram o que fizeram comigo, inventando todo tipo de mentira, me massacrando, gente me ameaçando de morte, fui parar no hospital, perdi meu útero, então eu passei por um massacre moral. Então, é claro que eu, como cristã, tenho dito o seguinte, já perdoei o presidente, ele também é um bom cristão, já deve ter me perdoado, houve excesso dos dois lados, né? Mas em nenhum momento eu disse, quero apoio de A, B ou C. O que eu disse, repito, é que eu aceito todo e qualquer apoio que não seja da esquerda. Tudo bem, eu aceito todo e qualquer apoio que não seja da esquerda, mas a eleição de São Paulo é para pensar em São Paulo. O presidente tem que cuidar do país. Essa é a responsabilidade dele. Não tem que ficar por aí fazendo campanha aqui ou acolá, até porque corre o risco de prevaricar. Não é essa a função do presidente da República. Bom, vamos voltar aqui. Eu tenho uma perguntinha. Tá na agulha aí? A perguntinha, porque o que a gente está fazendo? Na medida do possível, a gente está estabelecendo aqui um debate, né, virtual. Então, o primeiro entrevistado foi o Arthur Duval, né, foi questionado, agora ele faz uma pergunta para você, você depois terá o direito de fazer uma pergunta para ele e também para o André Matarazzo, que será entrevistado na sexta-feira. Solta aí, ô Freitas, por favor, a pergunta do Arthur. Fala, Joyce, tudo bem? Você sabe que eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, trabalhei em São Paulo e nunca morei em outro lugar que não fosse em São Paulo, né, aqui na Zona Leste. E a gente tem que conhecer a cidade. Acho que uma das principais características para quem quer ser prefeito é conhecer bem a cidade e as suas agonias. Se você pegar, por exemplo, um dos piores IDHs de São Paulo é no Jardim Nakamura. E aí eu pergunto para você, principalmente também por causa da falta de equipamentos de saúde. Nós temos 3 tipos de UBS aqui na nossa cidade. Uma pergunta bem objetiva, não vale fugir, tá bom? Quais são os 3 tipos de UBS que nós temos e onde fica o Jardim Nakamura? Ouviu bem? Sabe o que é engraçado? Esse tipo de... Deixa eu ver se eu tô com o microfone aberto. Tô. O que é engraçado é esse tipo de pegadinha, né? Daquele que diz, eu nasci em São Paulo e quem não nasceu em São Paulo não conhece São Paulo. E aí eu fico pensando, o que é que as pessoas que nasceram no Nordeste e formam a maior colônia nordestina aqui em São Paulo pensam? O que as pessoas que nasceram no Sul, como eu, e formam a maior colônia sulista fora do Sul, aqui em São Paulo, pensam? O que as pessoas que nasceram no Norte, no Nordeste, em tantos outros locais e que estão aqui pensam? Como é que o Arthur, com esse discurso preconceituoso, falando de uma cidade que abraça todo mundo, que traz todo mundo para debaixo do braço, que dá oportunidade, vai pedir voto para esses brasileiros que estão em São Paulo e que não nasceram aqui como eu? Eu não preciso ter nascido em São Paulo para amar São Paulo. Eu não preciso ter nascido em São Paulo para fazer a diferença em São Paulo. Aliás, os que nasceram em São Paulo e chegaram na prefeitura não fizeram nada que preste. Mas você Esse sabe conhecimento onde é eu não preciso. Mas você sabe onde fica lá A, B ou C? Mas e o Jardim Nakamura? Você sabe onde é? Deixa eu concluir. Deixa eu só concluir. Onde fica a Vila A, B ou C, o Grajaú, o Jardim Nakamura, o Extremo Sul? Eu posso entrar no Google, no Waze, no Google Maps para saber. Porque eu não sou candidata à carteira, eu sou candidata a prefeita para resolver os problemas macro dessa cidade. Então, essa aí é uma conversa mais fiada do que qualquer outra, é uma bobagem que vai aparecer aqui ou ali e que é muito facilmente de ser desmontado. Em relação às UBSs, Arthur, uma coisa eu vou dizer para você. Eu conheço o sistema de saúde, conheço as AMAs, conheço as UBS.
Conheço exatamente como funciona o pronto-socorro, os hospitais municipais, e vou fazer uma revolução. Tudo que você aprendeu sobre UBSs, AMAs e hospitais municipais, você pode deletar, porque tudo vai ser diferente no meu governo. Vai ser uma saúde 100% digital. E a população vai ter no celular o médico para poder ter telemedicina como o rico tem no Einstein. Então, fica tranquilo. Pode segurar as pegadinhas aí, porque não funciona. Bom, os 3 tipos de UBS são tradicional, a integrada e a estratégica, tá? Bom, se quiserem saber detalhes, joga no Google, joga no Google aí. Vamos seguir aqui também. A gente tem a participação do CD Silva, que é o nosso repórter aqui, que também tem perguntas para você. Já está entrando, só um minutinho. Já está entrando? Então, enquanto ele vai organizando, eu vou te perguntar uma coisa. Você, logo quando você chegou, né, começou a legislatura, governo novo, legislatura nova, aí teve toda aquela articulação para a reeleição do Rodrigo Maia. Tá? Inclusive, eu fui muito criticado na época por dizer que aquela opção não seria a melhor opção, justamente porque, enfim, quem conhece a política em Brasília, conhece os personagens, sabe como que eles, vamos dizer assim, trabalham. De fato, o Rodrigo Maia se transformou numa pedra no sapato do governo e você teve de lidar com isso, né? Enquanto você foi líder também, você teve de lidar com isso. Você se arrepende? Você aprendeu? Acha que aprendeu com a experiência? Qual é a avaliação que você faz desse teu período aí de 2 anos como parlamentar federal? Me arrepender do quê? De ter apoiado o Rodrigo Maia? Aí eu pergunto para você, qual seria o outro nome? O nome da esquerda? Porque um nome da direita com força para chegar à presidência da Câmara não tinha. Tinha um nome do centrão, daquele assim, centrão tratorzão, daquele tipo que ajudou a estuprar o governo também para levar 200 bilhões em cargos. Aí você já imaginou? Rodrigo Maia não é centrão? Jair Bolsonaro não é centrãozão? chantageado dia e noite por cargos e espaços. Lamentavelmente, o único que tinha com musculatura era o Rodrigo Maia. Eu não ia jogar o presidente no colo daqueles vorazes do Centrão. O Rodrigo não tem essa fome que muita gente do Centrão tem. E o Rodrigo ajudou o presidente em muitas coisas. Quando é que deu ali a troca de farpas? Quando o Paulo Guedes ia lá e xingava o parlamento, quando ia lá e xingava o presidente da Câmara, quando os filhos do presidente, sabendo que há de se ter uma harmonia entre governo e Câmara, iam lá e esculhambavam o Rodrigo Maia. Então, do cenário, a gente tem que ver qual é o cenário ideal. O cenário ideal, eu vou dizer para você, era ter uma pessoa nova, com garra, como presidente da Câmara, mas não era o cenário possível. Tio Marcel Van Hatten não era uma opção? O possível era o Rodrigo Maia. O Van Hatten não era uma opção? Não era possível construir... Não tem mais possibilidade. Não era possível construir uma candidatura alternativa, porque logo de cara um presidente que saiu das urnas com apoio de 57 milhões de pessoas, com força, né? Com apoio popular, não seria mais fácil até de se construir uma candidatura alternativa? Vocês não se entregaram muito rápido para o sistema, porque o Rodrigo Maia é um candidato do sistema. Você fala que ele não é centrão, mas ele é o centrão. Ele pode não ser um político, vamos dizer assim, o jeito dele colocar as coisas, ele pode ser mais discreto, pode ser um cara mais, vamos dizer assim, diplomático na colocação daquilo que ele quer, mas o Rodrigo Maia foi responsável por colocar na praça os projetos, colocar em pauta, né, os projetos que representaram o maior retrocesso, né, do combate à corrupção, no avanço da pauta de combate à corrupção, dos avanços institucionais da Lava Jato, por exemplo, e que pelo que eu me lembro, você foi eleita também sob essa bandeira, assim como o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que não... E fui contra esses projetos.
Fui contra esses projetos, ainda que o Rodrigo tenha colocado na pauta. Fui contra esses projetos, tentei aproximar o Rodrigo do Moro muitas vezes, levei o Sérgio Moro até a casa do Rodrigo Maia, para que tentasse um diálogo, para que a gente tentasse avançar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dizer que uma candidatura de um Kim, de um Marcel, poderia se consolidar ali, isso lamentavelmente não existe. E se houvesse possibilidade da gente fazer, eu poderia ter disputado a presidência da Câmara, com a legitimidade dos votos que tive. Agora, você, melhor do que ninguém, sabe que ali não é assim que a banda toca. Os acordos estavam fechados. A ideia brilhante do ministro Onyx era colocar o Arthur Lira como o presidente da Câmara, né? Que é de um centrão muito mais faminto que o centrão do Rodrigo. Então, a situação ia ser muito pior, até pelo tratorzão que é o Arthur Lira. Ele poderia atropelar o governo se quisesse e acabou. Então, não havia uma situação ideal, havia uma situação possível. E entre a situação possível, o que havia de melhor ali era, de fato, o Rodrigo Maia. Ou entregar para alguém do PT, para alguém do PDT, para alguém do PSB. Aí sim, o governo estava lascado. No primeiro ano, nós conseguimos ter um diálogo, né? Eu conseguia fazer esse diálogo entre o Rodrigo Maia e o Palácio com alguma maestria. Perfeito. É porque assim, está entrando aqui o CD Silva para fazer as perguntas, como a gente tem pouco tempo, a gente precisa ser rápido, senão daqui a pouco tá os outros candidatos pedindo direito de resposta e o tempo complementar aqui. Bom, enfim, essa discussão de centrão, de esquerda, direita, hoje quando a gente olha a pauta do governo, a gente percebe que ela é muito parecida com a pauta da esquerda. Então, mas vamos deixar essa discussão para frente. Pois é, então o governo mudou e foi por isso que eu me afastei. Agora você deu razão a exatamente tudo que eu estava falando. O governo mudou. CD? Eu não mudei. CD, pergunta aí, CD, é o quiz. Vai lá. Boa noite, Cláudio. Boa noite, turma do Gabinete de Crise. Boa noite, candidata. Candidata, a minha missão aqui é muito objetiva. Vou fazer algumas perguntas aqui sobre a opinião da população de São Paulo. As minhas 4 perguntas de hoje são baseadas em uma pesquisa do Ibope Inteligência, encomendada pela Rede Nossa São Paulo. Essa pesquisa foi publicada as perguntas foram feitas em dezembro de 2019 e é a pesquisa mais recente dessa opinião da população de São Paulo antes da pandemia. Então, são perguntas muito objetivas para saber se a senhora está aí ciente a respeito da opinião da população paulistana. Primeira pergunta. Qual a porcentagem de moradores da cidade de São Paulo que deixariam a cidade se tivesse a oportunidade? Eu não sei a porcentagem exata. Eu vi essa pesquisa, mas não me lembro dos números, né? Não fiz decoreba de números, esse tipo de decoreba também é uma bobagem. Mas, segundo as pesquisas qualitativas que nós temos, né, a grande maioria da população de São Paulo, ainda que enfrente problema de trânsito, ainda que enfrente problema com enchente, ainda que enfrente problema com administração ruim, ainda que enfrente um centro da cidade abandonado, ainda que enfrente mais de 25 mil moradores de rua, ainda que enfrente uma Cracolândia, não quer sair de São Paulo. Então, okay. é o que as pesquisas qualitativas do sentimento da população mostram. Ok, não é o que a pesquisa da Nossa São Paulo mostra, que mostra que apesar da maioria dos cidadãos terem orgulho de morar em São Paulo, 64%, portanto a maior parte, deixaria a cidade se tivesse oportunidade. Eu não acredito nessa pesquisa, me desculpe, não acredito. É tão furada quanto as últimas 5 pesquisas eleitorais. Maravilha, se a senhora tiver outros números depois, pode mostrar para a gente. A segunda pergunta é, dos vários problemas da cidade de São Paulo, de qual os moradores menos gostam? Dos problemas de quais os moradores menos gostam? Olha, se fala muito em São Paulo em buraco de rua, né? Mas o transporte coletivo é alvo de muita reclamação aqui em São Paulo também. Aí fica o sentimento ali, saúde, educação, buraco de rua, aí é fazer tiro no escuro. É uma boa tentativa, mas os 2 problemas citados em primeiro e segundo lugar são violência e criminalidade. Trânsito fica em terceiro lugar. Muito bom. Aí é problema a questão de segurança pública é dever do Estado. Cabe à prefeitura muito pouco nisso, com guarda metropolitana. Então, de novo, pesquisa furada, mas vamos lá. Bom, a pergunta não é sobre o que é responsabilidade de quem ou responsabilidade do mas aí você pergunta é a percepção do paulistano. O paulistano vive numa cidade e ele o município de uma responsabilidade que é do Estado, não tem lógica. É comparar banana com macaco, mas tudo bem, vamos lá. A pesquisa não é da prefeitura, a pesquisa é sobre o paulistano. Bom,
Das instituições e serviços públicos usados pelo paulistano, que incluem instituições municipais e estaduais, em qual instituição o paulistano mais confia? Isso inclui, atenção, tanto estaduais quanto municipais. Das instituições, você está dizendo envolvendo justiça, envolvendo tudo, ou só Estado e município? Instituições e serviços públicos em geral, instituições e serviços públicos públicos, estaduais e municipais, em qual que o paulistano mais confia? Olha, o paulistano, eu não vou cravar, mas eu confio no Ministério Público. Não sei o que o paulistano vai dizer. Ok, a instituição mais confiada pelo paulistano é o metrô. Em segundo lugar, Sabesp, e em terceiro, a SP Trans. Mas talvez a senhora possa dizer em qual instituição o paulistano menos confia. Eu menos confiaria hoje na Câmara de Vereadores, com o modelo que está ali. Acertou uma, Cláudia. Câmara Municipal é aquela que o paulistano menos confia. E a última pergunta. Fazer uma vinheta de acerto. A última pergunta é, na avaliação do paulistano, foi perguntado ao paulistano qual é a instituição que mais contribui para a sua qualidade de vida. Nessas instituições, ele também pode responder instituições que não pertencem ao governo, ok? Então, instituições em lato sensu, seja do governo ou não, a maioria dos paulistanos acredita que qual é a instituição que mais contribui para a sua qualidade de vida? Qualidade de vida da instituição. Entram os parques nisso ou não? Porque você falou de metrô, então eu já estou... Né? Entra lato sensu, inclusive coisas que não são do governo. Qual que é a instituição que o paulistano acredita que mais contribui para a qualidade de vida? Olha, se entrou metrô nessa história aí, eu apostaria aí nos parques de São Paulo. É uma boa tentativa, mas a instituição favorita para os paulistanos, que eles dizem que contribui para a qualidade de vida, em primeiro lugar ficou a igreja. Em segundo lugar, a Prefeitura de São Paulo. E em terceiro, ONGs que trabalham no bairro do morador. Bom, é isso. A pesquisa do Nossa São Paulo pode ser consultada aí por todo mundo. Obrigado, Cláudio, pessoal do Gabinete de Crise. Obrigado, candidata. Boa noite. Valeu. Muito boa noite, CD. Muito obrigado aí pela participação. Bom, Joyce, assim como o Arthur, você terá a oportunidade de formular uma pergunta para o próprio Arthur, tá? Já que ele te perguntou, você pode formular uma pergunta para ele também e para o André Matarazzo, que vai ser entrevistado na sexta-feira, tá? E aí a gente vai estabelecendo esse debate aí, tá? Se você quiser fazer alguma colocação final, a gente já está aqui com 30 minutos de entrevista, fica à vontade. Cláudio, eu decidi ser candidata a prefeita, ou pela legislação ainda pré-candidata, né? Porque olhei o cardápio daqueles que se apresentaram aqui em São Paulo. E tudo que se apresentou é muito ruim. É a manutenção da incompetência, da falta de pulso do Bruno Covas, que é um bom menino, mas um péssimo prefeito. E uma esquerdalha sem fim, que pode instituir o caos absoluto em São Paulo, essa esquerda tomando de novo conta do poder e pavimentando, inclusive, a volta da esquerda para a presidência da República. Para enfrentar a máfia que tem aqui, máfia do transporte, máfia de lixo, a máfia dos fiscais, o propinoduto que existe dentro da prefeitura, tem que ter muita coragem. Tem que ser alguém que tenha a coragem que eu tive, de brigar com a esquerda, de brigar com o Lula quando precisou. Ele me processou, me perseguiu, eu processei ele também. E quando precisou, eu tive coragem de enfrentar os filhos do presidente da República, que também estavam errados. Então, é essa coragem, com a espinha ereta e o coração tranquilo, que eu apresento aqui para o paulistano de bem. E o paulistano de bem, não interessa se ele é bolsonarista, se ele é do centro, se ele tem alguns ideais ligados aí mais à esquerda, não interessa. É o paulistano de bem, é o brasileiro de bem que quer ver essa cidade aí deslanchando. Então, estou nessa luta e eu tenho certeza que qualquer um que parar e me ouvir, de fato, e ouvir as minhas propostas, vai saber o que é melhor para São Paulo. Tá ótimo. Muito obrigado aí pela tua participação nesse nosso debate, na nossa entrevista aqui no Gabinete de Crise e ficamos à disposição para uma próxima oportunidade. Até logo. Obrigada, Cláudio. Até mais.